Ah, tá. É... Bem, desculpa pela técnica, mas a internet aqui, por causa da quantidade de gente utilizando. Para entrar nessa primeira parte que eu comentei com vocês da apresentação, que é para discutir o conceito de fake news. Bem, então fake news, a gente tem que, apesar dessa confusão, né, dessa mistura que aparece às vezes entre fake news e pós-verdade, é importante a gente notar que fake news é uma parte do que a gente chama de pós-verdade. Né? Mas é somente uma das partes, não é a totalidade. A gente não pode resumir a pós-verdade, né, a era da pós-verdade, às fake news. É o que mais aparece, mas a era da pós-verdade envolve também outros aspectos, né, como a descrença na ciência, a descrença, a perda de confiança em políticos, partidos, sindicatos, uma descrença no judiciário, na educação, um aumento significativo dessa descrença na educação, na escola, aqui no Brasil, principalmente com projetos de educação em casa, né? Uma descrença no próprio sistema democrático e no jornalismo. Entre outras instituições tradicionais que também vem enfrentando dificuldade, né? Vem enfrentando uma descrença, uma perda de confiança do público em geral. Tudo isso faz parte alimentam isso que a gente entende como era da pós-verdade. Assim também como um outro fator que eu identifico, que é um pouco menos, talvez, um pouco menos evidente, é o individualismo que a gente vive hoje bastante agravado, no sentido que a sociedade contemporânea, a gente produziu um sujeito, um eu exacerbado. E isso facilita essa crença radical, né, da pós-verdade, essa crença pessoal a partir da percepção individual, a partir da crença do sujeito, né, sem uma relação com o social, com o coletivo. E a fake news, então, está junto desses elementos todos. O que talvez gera essa confusão, essa semelhança que às vezes a gente tem entre pós-verdade e fake news, é porque as fake news são aquilo que é mais palpável desse processo como um todo. Né? Apesar da gente saber que tem aumentado a descrença na ciência, que hoje em dia os discursos anti-establishment, né, no sistema político, tem crescido no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina de modo geral, né? Também na Europa, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, além de outros países também, como mesmo para quem não acompanha essas redes sociais, a gente acaba esbarrando nas fake news em diversos momentos. Uma vez comentaram comigo, mas eu não vejo, né? Eu não tenho Facebook. Na sociedade. Então alguém chega para você vê, o Bolsonaro propôs tal coisa, ou que o Lula pretendia transformar o Brasil numa Venezuela, deu dinheiro para Cuba, qualquer coisa desse tipo. Esses assuntos, essas fake news não estão limitadas, a gente não tem contato com elas só no ambiente virtual, só nas redes sociais. A gente tem um contato com ela também num ambiente de socialização tradicional, né? Real, vamos usar um termo só para diferenciar do virtual. Por isso que as fake news talvez sejam
sejam esse elemento mais palpável e mais visível da era da pós-verdade. Mas a gente tem que ter sempre em mente que ele não é o único. Tá? Tem outras coisas que se somam para gerar essa era da pós-verdade, que eu conversei com vocês, que a gente conversou semana passada. Essa proximidade, essa ligação dos dois conceitos também podem ser notada na própria história dos termos. Semana passada eu mencionei o dicionário Oxford, né, que escolheu a palavra do ano de 2016, o termo pós-verdade. O termo fake news foi escolhido por um outro dicionário de língua inglesa, o dicionário Collins, como a palavra do ano de 2017. E ele também, assim como o Oxford fez um levantamento etimológico da origem da pós-verdade, o dicionário Collins faz o mesmo levantamento do termo fake news. E a gente comparando os dois, a gente pode perceber uma semelhança e uma proximidade dos dois termos. O termo fake news, o Collins identifica, surge ali no começo do século, mas para designar, né, em língua inglesa, para designar programas de TV de sátira jornalística. São programas de humor, eram programas, ainda existem, são programas de humor que usam um estilo jornalístico, um estilo de telejornal, para fazer uma crítica social a partir da sátira, utilizando sátira ou a paródia. Originalmente, ali no começo do século XX, foi para isso que foi cunhado e era para isso que era usado o termo fake news. Aqui no Brasil, eu costumo citar de exemplo o site de notícias sensacionalista, chama sensacionalista, para quem não conhece, publica notícias como se fossem notícias, mas fazendo humor, fazendo crítica social. Em língua inglesa também tem o The Onion, que é bastante famoso nos Estados Unidos, que também segue a mesma linha. Eu imagino que em Portugal também exista sites ou mesmo programas jornalísticos que seguem essa mesma linha, de usar o estilo jornalístico para fazer humor, para fazer crítica social. Então, isso que era fake news quando o termo foi cunhado no começo do século. Mas em 2005, o dicionário Collins identifica que fake news começa a ganhar um significado, ser utilizado no sentido mais próximo do atual, que era de notícias falsas com conteúdo maldoso que circulava na internet. Então, esse termo ele passa a ser empregado já para coisas que estavam presentes na internet e nessa ideia de notícias falsas com conteúdo maldoso. Mas o termo fake news ele vai ganhar um relevo social, uma notoriedade, ali no final de 2016, com as eleições estadunidenses e também com o Brexit. Né? O Collins identifica um aumento no uso do termo ali nesse período de 365% com relação ao ano anterior. Né? Com isso, o dicionário define fake news de uma forma um pouco diferente daquele que ele tinha explicado em 2005. Informação falsa, sensacionalista, disseminar aparência de notícia. Então, basicamente, o que o dicionário Collins define, né, fake news, essa é uma informação falsa com cara de conteúdo jornalístico. Só para a gente ver essa proximidade com o conceito, com a história do termo pós-verdade, o Oxford ele identifica a origem do termo pós-verdade em 92. Ele já existia antes, mas no outro sentido, já era utilizado no sentido de superação da verdade, na qual a verdade foi deixada para trás, mas o que ele identifica, o que ele vai falar que, na verdade, a partir de 92, o termo é aplicado pela primeira vez no sentido mais moderno, de que um período no qual a verdade não é levada em conta, né? De post no sentido de superação, não temporal. Mas vai ser só em 2004 que o termo pós-verdade vai começar a ganhar um corpo mais relevante, que é com um livro que tem esse nome, né, Post-Truth, do Ralph Keyes. Em 2005,
Nos Estados Unidos também, o comediante Stephen Colbert, ele populariza um termo que é bastante similar, que é truthness, no sentido de qualidade de parecer verdadeiro, mesmo sem ser verdade. Esse termo que o Colbert cunhou em 2005, apesar de ser um programa de entrevistas de humor, ele ganha um relevo, ele ganha uma importância e um uso bastante comum nos Estados Unidos, que depois vai ser encampado com essa ideia de pós-verdade. Né? Os dois termos são bastante semelhantes. Então, a gente vê que em 2005, 2004, 2005, é um momento onde tanto notícias falsas como pós-verdade passam a ganhar um novo sentido e um novo peso social, uma nova participação, né? Uma nova emergência que vai se consolidar 10 anos depois, em 2016, com as eleições estadunidenses, né? E que no caso do termo pós-verdade, só para comparativamente, o Oxford identifica um uso, acho que 2.000% a mais do uso do termo pós-verdade do que em 2015, né? Essas duas datas que a gente tem que ter, que a gente nota a diferença na história quanto do termo pós-verdade. 2005, quando o termo começa a se consolidar, os dois termos, e 2016, quando eles passam por uma explosão social e se disseminam, ganham um relevo significativo na sociedade. Bem, então a gente fica esse primeiro conceito de fake news, que é o conceito do dicionário Collins, que é só retomando informação falsa disseminada sobre a aparência de notícia. É lógico que essa é uma definição e não um conceito. Para um dicionário, basta uma definição, né? Para o senso comum, para o dia a dia, basta uma definição. Para pesquisas científicas, né? Para pesquisas acadêmicas, a gente precisa de um conceito mais elaborado. A gente já vai entrar nisso, mas antes, tem um outro significado bastante importante que entra em jogo de fake news, que em janeiro de 2017, quando Donald Trump acusa a CNN de ser fake news. Aquela frase bastante famosa do Trump, "You are fake news". E o Trump ele passa a adotar o termo fake news, principalmente ao longo do ano de 2017 e 2018, adotar no sentido bastante pesado, ele usa até hoje, mas nesses anos de 2017 e 2018, ele usa para rotular toda a imprensa que critica ele, que tem uma visão crítica ao governo do Trump. Esse uso também foi bastante utilizado no Brasil em 2018 e ainda é utilizado aqui no Brasil. A gente tem visto isso nesse último fim de semana, de um uso de fake news para taxar todos os meios de comunicação tradicionais que os governantes ou os candidatos na época do Bolsonaro em 2018 não gostam, não concordam, né? Então se taxa como fake news, como algo mentiroso. Aqui no final de semana, sexta-feira, com a possível pedido de demissão do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, a Folha noticiou, o jornal Folha de São Paulo noticiou que o Sérgio Moro ia pedir demissão. Aí saiu a história que ele não pediria demissão e vários políticos falaram que era políticos ligados ao Bolsonaro, que a Folha estava publicando fake news, que era mentira, que ela tinha errado. E no dia seguinte de manhã o Moro anunciou que está pedindo demissão. E daí a Folha publicou uma matéria falando: desmentimos um a um quem nos acusou de fake news. Não era fake news, era jornalismo. Então, esse conceito do Trump, ele é um uso político do termo, que a gente não deve... que não cabe para essa discussão acadêmica, porque o uso pelo Trump foi tão significativo no sentido de taxar adversários, né, a imprensa adversária, a imprensa crítica, né, melhor que adversária, a imprensa crítica a ele, que os próprios acadêmicos começaram a pensar que
deveriam substituir o termo, que esse termo fake news tinha sido apropriado pelo Trump. E quem faz isso com maior, que tem uma acolhida melhor, no sentido de foi mais bem recebido e adotado amplamente pela sociedade acadêmica e pelas organizações internacionais, é a Claire Wardle e o Hussein Merakchan, que são pesquisadores do First Draft, se eu não me engano, é ligado ao MIT. Eles fazem uma crítica ao uso do termo fake news, principalmente por conta desse uso, dessa apropriação que o Trump tem no termo, ele adota do termo, e eles também falam que o termo fake news não ajuda a compreender o fenômeno. Né? Eles vão falar que existem, o que a gente está vivenciando é um fenômeno de desordem informacional. Eles vão falar o quê? Que fake news o que a gente chama de fake news são dois elementos distintos. É o que eles chamam de disinformation e misinformation. Em português, em língua portuguesa, a gente tem um problema para usar esses termos ou para traduzir esses termos em especial, porque tanto disinformation como misinformation a gente traduziria como desinformação. Né? Eu refletindo sobre o significado e buscando uma tradução mais adequada para o termo, eu passei a utilizar desinformação, traduzir desinformação, disinformation como desinformação, e misinformation eu passei a utilizar, eu traduzi como informação imprecisa. Em qual sentido? O que eles entendem informação imprecisa? A informação imprecisa para Wardle e para o Merakchan é quando você publica, você divulga uma informação falsa, mas na qual você, enquanto emissor, está acreditando que é verdadeira. Eles citam um exemplo para ilustrar, né, o que seria essa informação imprecisa, quando nos ataques terroristas que tiveram na França, começou a circular no Twitter que 2 policiais tinham sido mortos no atentado. E, na verdade, tinha sido só um policial que tinha sido ferido, tinha sido morto. O que eles estão falando? Na verdade, essa informação ela foi produzida ali no calor do momento. Né? A gente produziu essa informação imprecisa sem a intenção de causar mal, né? Sem a intenção de prejudicar e sem saber que ela não era verdadeira. Então, para eles, isso que é essa informação imprecisa, né? O misinformation. A desinformação, por outro lado, é quando o autor sabe que aquela informação que ele está produzindo, que ele está divulgando, é falsa e visa prejudicar alguém com ela. Eu tenho, para completar, dentro da desordem informacional, além do disinformation e misinformation, né, que são o que a gente chama de fake news, segundo eles, também existe o que eles chamam de má informação, que é uma informação verdadeira, mas que é publicada sem o devido interesse público. Nas eleições, Macron foi ele na França, divulgaram dias antes alguns e-mails pessoais dele. Eram informações verdadeiras, mas que não tinha relevância para o debate político, para o debate eleitoral ali na época. Né? Tudo isso, esse processo todo para o Wardle e para o Merakchan, formam essa desordem informacional. Que, infelizmente, eu acho que no trabalho deles deveria ser o aspecto mais importante. Eu acho que o grande destaque do trabalho da Wardle e do Merakchan é identificar a existência dessa desordem informacional, que está muito ligado àquilo que eu trouxe como pós-verdade, mas, infelizmente, eles ficam muito no aspecto do disinformation e do misinformation, principalmente em classificar os tipos de desinformação. Ou seja, eles fazem uma tipologia, eles buscam classificar todos os tipos de misinformation e disinformation que existe. Isso, para mim, gera um problema. Eu vou abordar isso mais para frente, mais na segunda parte da minha fala. Mas o importante é que essa perspectiva até informação
por conta desse aparato teórico. É o aparato teórico, o trabalho dele serve de base para as pesquisas, para as publicações da ONU, para a publicação da União Europeia sobre o tema. Você sempre vê textos, artigos dele, textos referenciando o trabalho dos dois. Então, é o termo mais relevante, é o termo que tem sido aplicado. E, particularmente, eu tenho as minhas críticas, como a gente vai ver mais ao longo da minha fala. Bem, em oposição ao Ordel e ao Dirakhshan, tem teve um artigo publicado na revista Science em 2018, na qual 16 pesquisadores de várias áreas do política importante, uma saliência social, que chama atenção para o tema. Né? Quando a gente fala em desinformação, na perspectiva deles, eu tenho uma tendência a concordar com eles nesse aspecto. Quando a gente fala de desinformação, a gente apaga um pouco isso que a gente tem vivido. Lembra que eu falei um pouco antes que fake news é a parte mais visível, a parte mais tátil do processo da era da pós-verdade? Se a gente dá um outro nome para isso, que não está mais presente na sociedade, a própria sociedade vai deixar de responder no sentido de perceber o nosso debate. Se eu sair daqui, se eu viesse falar, enviasse o convite para a palestra, o título da palestra desinformação, talvez o interesse das pessoas seria menor, né? Teria um outro impacto. Então, quando eu falo de fake news, eu chamo a atenção para um tema e para um problema que a gente vive todo dia, que a gente percebe, que a gente nota. Então, eles defendem também o uso do fake news nesse sentido, né, de um construto científico próprio e também de trazer uma centralidade para o nosso debate. Apesar de eles defenderem o uso do termo fake news, eles apresentam um conceito não muito dialogam bastante com o conceito com a ideia geral que a Dirakhshan apresentam. Eles não fazem aquela tipologia toda que o Ordel e o Dirakhshan trabalham, mas eles apresentam o fake news como uma informação fabricada que imita a forma de conteúdo noticioso, mas não o seu processo organizacional e objetivo. Então, o que para eles é fake news? Fake news é um texto que você olha e percebe como uma notícia, como um texto noticioso, mas que, no fundo, no processo de construção dessa notícia, falta alguns elementos organizacionais presentes na produção do jornalismo tradicional. Esse é um aspecto que eu acho também que pode ser problematizado, principalmente dentro do jornalismo, da pesquisa em comunicação, da pesquisa em jornalismo, se toda a produção de notícia dentro de um jornal, dentro de uma instituição tradicional, ela segue esse processo organizacional, além dessa ideia de objetividade que eles trazem aqui, né? Para quem é da área de comunicação, da área do jornalismo, sabe muito bem que essa ideia desse processo, de uma objetividade, não passa de um ideal, né? No dia a dia, a gente tem problemas de ética na produção da notícia, dificuldade de se obter informação, interesses pessoais, interesses do veículo, né, perspectivas ideológicas do veículo. Então, essa ideia de processo organizacional também se a gente olhar para contrapor a fake news, é algo bastante abstrato, é algo que está muito num campo muito mais das ideias do que da realidade prática do mundo empírico. Por fim, para fechar essa parte sobre os conceitos de fake news que a gente tem hoje, tem um autor italiano, se eu não me engano, Tommaso Venturini, que publicou um artigo em 2019 que ele usa um outro termo, ele não usa o termo fake news, ele usa o termo junk news. Eu particularmente não gosto muito do termo, mas eu acho muito interessante o uso que ele faz do termo junk news para chamar a atenção por um aspecto que todos os outros debates conceituais deixam escapar ou acabam não destacando. Que ele faz uma aproximação com os junk foods, né? Ele fala que a gente não consome notícia, a gente acaba consumindo fake news, não porque a gente não quer qualidade de notícia, mas a gente quer
a gente precisa da notícia, principalmente por algo que está muito mais, que não está de obter algo de qualidade, como se eu tiver uma alimentação saudável, comer uma comida feita em casa ou feita num restaurante de mais qualidade, não numa rede de fast food, que eu vou me alimentar, eu vou me nutrir muito melhor do que se eu comer numa rede de fast food. Né? Essa oposição que ele traz, que ele destaca, essa ideia de vício por consumir informação, e que é isso que abre espaço para as news, é algo bastante importante que o Venturini destaca nesse artigo dele, e que volta a dialogar, vai dialogar novamente mais para o que a gente for apresentar, entender como fake news. Né? Entrando na segunda parte da minha fala, só uma água. Bem, eu trouxe todos esses conceitos, esses principais conceitos que são utilizados de fake news, que a gente nota que nenhum deles foge muito da ideia de um conteúdo falso, uma informação, uma notícia fabricada como mentira. Né? Tirando essa definição do Venturini, todas as outras estão envoltas ainda nessa ideia de um conteúdo fabricado, de um conteúdo adulterado, modificado em algum sentido. Bem, então, dessa perspectiva do conteúdo falso, onde a gente vai traçar essa história? Se a gente for querer fazer um olhar histórico para o fake news como conteúdo falso, para onde a gente vai? A gente pode ir bastante longe. Tem um autor específico, mas eu já vi em outras citações, que vão buscar vão ligar fake news com os boatos, com a fofoca. Então, tem um autor que ele vai comentar que a origem das fake news, as fake news surgem a partir do momento que se comunicar e histórias falsas. Né? Então, aquele boato da vizinhança, aquele boato entre nossos colegas de trabalho, né, de escola, aquilo já seria uma fake news. Um tanto quanto radical ver essa perspectiva, porque chama atenção logo de cara justamente a ausência de um meio de comunicação, de algo intermediando essas relações. Né? A maioria das pesquisas vai buscar, vai colocar as fake news ou a história das fake news sempre intermediada por um meio de comunicação. O comentário mais antigo, essa busca mais antiga que eu achei, foi no Império Romano. Se eu não me engano, Marco Aurélio, antes dele se tornar imperador, ele mandou cunhar algumas moedas com o seu rosto impresso, né, moedas romanas com o seu rosto e com uma pequena frase dando a entender que ele tinha sido escolhido como imperador, né, que ele tinha sido eleito o novo imperador de Roma. E alguns pesquisadores falam que isso que é a origem da pós-verdade. Um momento que a gente pode identificar no passado, ainda no Império Romano, no início do Império Romano, a origem das fake news. Né? Outros exemplos mais atuais também surgem de interesse com o Pasquim, na Itália, e com o Canard, no século XVI, o Canard na França, que publicavam notícias falsas, principalmente contra a aristocracia, né, dos seus países, né, da Itália e da França. Com uma tentativa de manchar a reputação. No caso do Pasquim, parece que tinha uma ideia de uma questão de extorsão também, né? Se você não me pagar, eu vou publicar, vou divulgar no meu jornal informações falsas sobre você. Então, isso a gente já tem numa origem dos meios de comunicação um pouco mais avançados, que seria através já com o uso da prensa, essa publicação de boletins, de pequenos folhetins com informações falsas. No século XIX, nos Estados Unidos, com o desenvolvimento do que a gente chama de penny press, né, do jornal
daquele jornal amplamente consumido, um jornal que está começando a moldar o que a gente entende como jornalismo hoje, os hoax, que eram histórias falsas, histórias fantasiosas, escritas normalmente por autores célebres. O Edgar Allan Poe publica vários desses hoax, contando histórias fantasiosas, como se fossem verdades. O mais famoso deles é o hoax da Lua, conhecido como Hoax of the Great Moon, que o jornal The Sun, acho que de Nova York, se eu não me engano, publicou 6 artigos em 1835 sobre um astrônomo bastante famoso na época, que morava na África do Sul, que tinha utilizado um supertelescópio para observar a Lua e tinha descoberto que a Lua era habitada, que tinha uma civilização avançada morando na Lua. E esses artigos foram publicados e foram lidos e foram republicados por outros jornais, até que, semanas depois, alguém conseguiu entrar em contato com aquele pesquisador que existia realmente, só que estava na África do Sul, e ele desmentiu. Ele falou, não descobri nada, isso é uma mentira. Né? Então, o hoax era algo bastante comum ali no século XIX, nos Estados Unidos. Era uma forma dos jornais venderem. Você criar uma história fantasiosa como essa, e que caía no gosto popular, vendia, fazia com que os jornais fossem mais vendidos. Então, os jornais sensacionalistas utilizavam dessa perspectiva. A ideia do hoax tem uma aproximação muito grande com a história da internet também. Quem for um pouco mais velho vai lembrar que no começo da internet, ali nos anos 2000, a gente tinha essa ideia de hoax espalhando pela internet também, espalhando pelos blogs, espalhando por e-mail. A gente usava esse termo, pelo menos aqui no Brasil. Eu lembro da gente utilizar esse termo no sentido de histórias falsas que estavam circulando pela internet. Além disso, a gente também tem a própria notícia falsa, né? Uma publicação de um jornal tradicional que publica uma mentira, seja por um interesse político, seja por um erro místico, mas essas notícias falsas. No Brasil, a gente tem um conhecido que divulgou que tinha tido um desabamento numa cidade ali da região metropolitana de São Paulo, isso foi na década de 80. A rádio noticiou que devido às chuvas um morro tinha desbarrancado, tinha soterrado várias casas. Nisso, os bombeiros foram deslocados, chamaram bombeiro, polícia foi ao resgate para aquela região, para chegar lá e descobrir que não tinha acontecido nada. Isso foi veiculado por um jornal tradicional, por uma rádio de verdade, legítima, que publicava com qualidade jornalística. Cometeu um erro, publicou uma notícia falsa que gerou mobilização social. A gente vai ter também, retomando o que está na origem do termo fake news, que são as paródias e as sátiras jornalísticas. Elas têm uma diferença bastante significativa, mas que eu acho que entra nesse processo todo das fake news. Muitas vezes a gente não vê na internet circulando essas informações, principalmente quando começou, aqui no Brasil, quando o site sensacionalista começou a publicar, e tinha outros sites parecidos, as pessoas compartilhavam na internet aquelas notícias absurdas, como se fossem verdade, acreditavam naquilo. Né? Então, a paródia e a sátira, apesar dela ser aplicado avisando que é uma sátira, que é humor, que aquilo não corresponde à verdade, as pessoas na internet acabam acreditando. Né? E isso também entra num fenômeno, porque daí já a questão da intencionalidade, que a Wardle e o Derakhshan tinham colocado, se perde, porque quem está produzindo um site de sátira jornalística, um site desse, ele está publicando, ele sabe que aquilo é mentira e ele está tentando evidenciar que aquilo é mentira. De alguma forma, ele deixa essa ideia de que aquilo é uma sátira, que é um humor. Mas as pessoas, na hora que estão consumindo, acabam se enganando e tomando aquela mentira como verdadeira. Né? Então, é uma questão importante da gente olhar qual que é o local da fake news, né, enquanto conteúdo falso. Está no sujeito está no emissor que produz aquele conteúdo falso. Então, a gente pode responsabilizar um humorista, por exemplo, por uma fake news, por uma sátira jornalística que ele publica
que as pessoas acreditam ou está no leitor, está no receptor que interpreta aquele conteúdo e não percebe ser falso? Se a gente for nesse sentido, a gente pode isentar o autor, o humorista que produziu aquela sátira, que produziu aquela paródia, mas também a gente pode isentar o autor de uma fake news política, né? Por exemplo, aqui no Brasil, as investigações sobre quem dissemina informações políticas na internet, fake news políticas na internet, aparentemente está se concluindo para chegar perto da família do Bolsonaro. Mas se a responsabilidade de quem interpreta, que não percebe que aquilo, ou que não investiga e percebe que aquela informação, que aquele conteúdo é falso, se é de quem está interpretando, o autor daquela notícia não pode ser responsabilizado, né? Da mesma forma que o humorista não vai ser responsabilizado. Aí, quando a Wardle e o Dirakhshan se colocam esse problema de identificar os tipos de fake news, e principalmente a partir da relação da produção do produto, desse conteúdo da fake news, né, no caso que eles chamam de desinformação e informação imprecisa, a gente vai cair para um trabalho muito penoso, na minha perspectiva, e pouco frutífero, de catalogação. É como se eu tivesse que pegar cada ser vivo existente e categorizar eles em cada reino ou cada espécie de animais. É esse o processo que a Wardle e o Dirakhshan, ao fazerem essa tipologia, colocam a gente a olhar para o conteúdo. O que me interessa saber se aquela fake news ela tem um contexto falso, é uma informação que foi tirada de contexto, se tem uma manipulação na foto, se o conteúdo é enganoso, ou se o conteúdo foi completamente fabricado. O que me interessa saber essa especificidade? Me interessa saber muito mais o efeito social daquilo, né? O efeito, como as pessoas estão absorvendo, estão percebendo aquele conteúdo. A Wardle e o Dirakhshan, eles é curioso notar porque eles acabam até fazendo uma confusão nos textos dele. Na verdade, tem uma falta ali que eles identificam no texto escrito a sátira e a paródia jornalística como um tipo de fake news, mas a hora que eles fazem o gráfico da tipologia deles, eles não colocam a sátira e a paródia dentro daquele quadro, né? Porque como que eu vou classificar isso? Se eu classifico fake news a partir da intencionalidade do autor, a sátira e a paródia não é. Mas eles falam, não, a fake news, o processo de desinformação, a desordem informacional também tem parte, a sátira e a paródia também fazem parte, né? Então a gente percebe que esse olhar para o conteúdo começa a ser publicado, a gente não consegue explicar, a gente vai ter que ficar olhando cada conteúdo, fazer uma análise de por exemplo, a gente vai ter que analisar também graus de veracidade da informação. Eu acredito, não sei se vocês ficaram sabendo, estou sabendo, algumas quando a questão do estava na Inglaterra, começou a circular no Facebook e depois se espalhou por outros países de língua inglesa a história de um tio militar que estava na China e estava compartilhando informações sobre como se prevenir do coronavírus. Era uma lista de ações que você deveria fazer, de afirmações sobre o coronavírus, bastante grande essa lista, que incluía fatos verdadeiros, como a questão da necessidade de higienizar as mãos, de lavar bem as mãos, que se transmitia por partículas da saliva, então que era importante se proteger. Trazia vários dados ali verdadeiros, informações verdadeiras, mas também várias informações falsas no meio de uma mesma história, do mesmo conteúdo. Como que a gente vai classificar isso? A gente vai ter que olhar esses tipos de narrativa e separar, olhar especificamente para estudar cada narrativa que está circulando na sociedade para identificar, para analisar se eu for identificar fake news como um conteúdo falso. Além disso, também pode cair num sistema de censura. Como eu vi, tem alguns autores que propõem, falam assim, não, a gente não tem como olhar cada conteúdo. Vamos identificar quais são os sites, quais são os perfis, quais são os canais que divulgam essa informação falsa e a gente derruba eles. Então, esse é um processo de censura.
que vai de acordo com o que deseja o Trump e o Bolsonaro em específico, que é, não, você divulgou uma informação falsa, isso daqui que você publicou era mentira, então você não é um jornal legítimo, então vou fechar, você não vai ter mais o direito de publicar notícias, ser chamado como de jornal. E um pouco além, um pouco no aspecto mais teórico disso, mais filosófico, se eu for olhar para o conteúdo, eu vou ter que fazer uma discussão bastante significativa de quem determina o que é verdade ou não. Eu vou ter que voltar para aquele problema, para aquelas críticas que boa parte da filosofia faz, da filosofia contemporânea faz, de criticar qual que é a origem da verdade, o que é a verdade. Né? Se eu for enxergar e falar assim, não, eu posso determinar o que é verdadeiro ou não, ou eu vou adotar uma perspectiva positivista, né, de você instituir pessoas que podem olhar para a realidade, identificar o que é verdade e falar o que é verdade, ou a gente vai ignorar toda aquela crítica que o Foucault, Nietzsche e tantos outros filósofos fizeram na sociedade, na filosofia contemporânea, sobre essa questão da verdade como uma construção social. Né? Então a gente tem muito tentar olhar para a fake news como um conteúdo falso, gera mais problemas, na minha perspectiva. Né? Vai tirar a atenção do problema. Qual que é o problema das fake news? A gente não está sabendo agir no mundo. A gente recebe essas informações falsas e fica perdido. Né? Ou eu passo a agir no mundo a partir dessas informações falsas. Aqui no Brasil, para tomar o exemplo das eleições passadas, a gente tinha a questão do chamado kit gay, que o governo petista desejava ensinar as crianças na escola a serem homossexuais, né? Com uma cartilha, com um livrinho, como se isso fosse possível. E várias pessoas decidiram seu voto a partir disso. Não, eu não quero, eu sou contra essa ideia de ensinar as crianças a serem gays. Não, ninguém propôs isso. Mas as pessoas estavam decidindo seu voto a partir dessa problemática. Né? Então, isso nos resta a segunda perspectiva, o outro ponto de vista para compreender as fake news, que é com o fenômeno social. E como que a gente vai olhar isso? Bem, se eu olhar simplesmente como conteúdo falso, o que vai me diferenciar? O que não vai... O que vai fazer com que eu não confunda a fake news ou que eu não entenda a fake news como um rótulo novo para algo antigo, né? Para aquelas notícias falsas, para o hoax ou para os boatos que a gente tinha antigamente, né? E tem até hoje. Né? A ideia do boato ainda é algo presente na sociedade. Por que a gente não chama quando no nosso grupo de trabalho começa a surgir uma história se alguém vai ser demitido, se alguém vai perder o emprego, por que a gente não chama isso de fake news? A gente chama isso de boato, de fofoca. Se está usando dois termos diferentes, talvez seja um significado, mostre que são coisas realmente diferentes. Aqui no Brasil, em especial, eu não sei se em Portugal utiliza o termo fake news também, em língua inglesa, mas aqui no Brasil, né, que vocês têm, em Portugal têm o hábito, o costume de traduzir os termos, né, ou de cunhar um novo termo. Aqui no Brasil a gente tem um hábito de manter o anglicismo, né, na língua portuguesa, adotar esses termos. Então, isso ajuda em um certo aspecto, que é identificar que a gente está cunhando um termo novo. Se a gente está usando um termo de língua inglesa, o que isso mostra para a gente? Será que não quer dizer que o fenômeno novo, o fenômeno chegou com um termo para a gente? A gente já tinha a palavra notícia falsa. Por que não passou a utilizar? A gente continuou utilizando o termo em língua inglesa. Não mostra que talvez tenha algo diferente ali, que a gente possa pensar nessa diferença, entender essa diferença? Tem uma outra questão também que quando a gente olhar, que eu acho que é bastante significativa, olhar para o problema da fake news, é a questão da permanência do efeito. Hoax da Lua, para vocês, em 1835, o efeito social da história que circulou foi pequeno. Foi de alguns dias, algumas semanas, até a mentira, e aquilo tudo se acalmou, aquela história passou.
A guerra do... Tem uma outra história bastante famosa, que é da Guerra dos Mundos, quando o Orson Welles dramatizou o livro do H.G. Wells para o rádio na década de 30, né? Na década de 1930. Uma cidade pequena do interior do... Esqueci qual era o estado que ele vivia na época, mas ele fez era um momento na rádio, de radiodrama, só que quando ele fez essa adaptação da Guerra dos Mundos, ele utilizou elementos da linguagem do rádio e da linguagem jornalística do rádio para construir essa narrativa. Então, estava tocando música e, de repente, cortava para uma vinheta de noticiário falando, momento de informações de Nova York, naves espaciais estão sendo observadas sobre o céu de Nova York e de Londres. As naves estão se aproximando, estão atacando, e voltava a música. Essa utilização da linguagem do Orson Welles, que gerou um pânico naquela região que estava recebendo informação de várias pessoas, foram para as ruas desesperadas, achando que realmente o mundo estava sendo atacado por extraterrestres. Foram para frente da rádio. Essa transmissão essa gravação, essa dramatização do Orson Welles ia ser transmitida nos outros dias por outras rádios, foi suspensa com medo desse impacto social, mas esse efeito passou rapidamente. Depois de explicado que era um radiodrama, as pessoas deixaram de acreditar, né? Entenderam que era simplesmente uma ficção sendo narrada no rádio. Hoje, as fake news, a gente nota que é completamente diferente. A gente pega as notícias falsas que circulam, as fake news que circulam sobre coronavírus, ou mesmo sobre, nos Estados Unidos, por exemplo, a questão do Obama não ter nascido nos Estados Unidos. Até hoje as pessoas acreditam nisso. Até hoje as pessoas no Brasil acreditam que os médicos que vieram de Cuba para trabalhar aqui, na parceria do governo do Brasil com Cuba, na verdade eram militantes guerrilheiros de esquerda que iam dar um golpe, que iam ajudar o PT a dar um golpe de Estado, né? Transformar o Brasil numa ditadura. A permanência das fake news é muito maior. A gente não consegue dissolver. Se vocês prestem atenção, já devem ter tido a experiência de tentar contra-argumentar com as pessoas sobre que acreditam numa fake news. E as pessoas insistem que não, que aquilo é uma verdade, que ela a pessoa viu aquela história e ela acredita fielmente naquilo. Não tem como a gente contra-argumentar. Não adianta explicar, a pessoa segue acreditando naquilo. Então, essa diferença na permanência do efeito mostra que também que as fake news não é igual ao que a gente tinha no passado. E por que é isso? Bem, como eu apontei para vocês na semana passada, na fala da semana passada, a gente tem essa presença principalmente da tecnologia de informação, da tecnologia da internet, né? Que modificou as nossas relações sociais, né? Modificou a estrutura de mundo, a dinâmica social e a dinâmica do próprio mundo. O que acontece com tudo isso? A gente tem uma dependência hoje muito maior da informação, que vem pelos meios de comunicação, né? Antigamente, mesmo na década de 30, a experiência social, as informações que você precisava para viver, ela vinha muito mais do seu espaço físico, né, da sua proximidade física, do que pelos meios de comunicação. Essa ideia de globalização ela vai se consolidar somente depois, somente com o avanço dos outros meios, né? E isso vai trazer... Hoje, por exemplo, eu não posso viver, é difícil eu viver sem informações relativas ao que está acontecendo na Europa, relativo a mercados de questões econômicas. Eu tenho uma dependência muito maior da informação. Aquela ideia do Platão de que o tamanho de uma cidade até onde a voz alcança, a voz do orador alcança, né, deve ser os limites da cidade. Isso, graças às tecnologias de comunicação, esses limites da cidade, para continuar a analogia do Platão, foram expandidos, porque eu não preciso mais da minha voz. Eu estou falando aqui na minha casa, em Bauru, e minha voz está chegando aí em Coimbra para vocês escutarem, né? Não só em Coimbra, mas em outras, quem está aqui em outras cidades do Brasil, em outras cidades na Europa também assistindo.
Isso tudo ampliou essas tecnologias e com essa ampliação do alcance da minha voz, também ampliou a necessidade de informação que eu tenho. Então eu preciso das informações que vocês estão trabalhando em Portugal, estão recebendo em Portugal para produzir o meu conhecimento aqui no Brasil, para agir no mundo, no Brasil, né? Além disso também, eu trabalho nessa explicação, né, avançando já um pouco dentro da minha teoria, do que eu falo sobre fake news como fenômeno social. A gente tem que, eu resgato um pouco a ideia do Eric Goffman, né, o pensador ali, o psicólogo do interacionismo simbólico, a ideia de papéis sociais. A gente precisa dessas informações. Para que me servem essas informações? Para eu poder agir no mundo. Se eu tivesse, por exemplo, falando para um público em um congresso nos Estados Unidos, me bastaria talvez os exemplos do Trump de fake news. Se eu falo num público para o Brasil, se eu estou falando aqui para um público brasileiro, eu posso me limitar aos exemplos do Brasil, né, do que acontece de fake news no Brasil. Eu estou discutindo com o público que também está em Portugal, eu tenho que ampliar, eu tenho que trazer outras informações. Essas informações que eu recebo, que vai me permitir, eu vou mudar minha posição, vou mudar minha fala, o meu papel, como eu me apresento para vocês, né? Como também seria diferente, por exemplo, se eu tivesse presencialmente com vocês, né? O interacionismo simbólico do Goffman aponta justamente isso, que a gente tem um palco na qual a gente recebe informações, a gente utiliza, sabe quais informações eu posso apresentar, como eu devo me portar, qual papel eu vou assumir ali, né? Hoje em dia, quem dá essas informações são os meios de comunicação. Isso não está presente no Goffman. Quem vai introduzir isso é o pesquisador estadunidense, o Joshua Mailer. Ele vai aproximar o Goffman, o pensamento do Goffman, com o pensamento da media ecology, né, da teoria do meio, relacionar com os meios de comunicação. Mas a gente pode perceber que hoje quem dá essas informações são os meios de comunicação. Meios de comunicação no sentido amplo, não só os jornais. Por exemplo, a questão dos filmes. Os filmes que eu utilizo, que eu assisto, para me dão informações sobre como eu devo me comportar em sociedade. Então, se eu assisto... Hoje a gente vê filmes trabalhando de maneira... Filmes, aqui no Brasil, por exemplo, novelas, trabalhando de maneira muito mais natural a questão do público LGBT. Isso gera eu recebo essas informações das pessoas tratando com naturalidade ali no meio de comunicação, né, através do meio de comunicação, na novela. Então eu passo a reconhecer que o público LGBT pode ser tratado como com respeito, não é um público que deve ser excluído, que é igual. São informações que eu estou recebendo pelos meios de comunicação, está vindo não só pelo jornal, mas está vindo pela arte que está sendo produzida ali, né? Então tudo isso vem e essas informações que me chegam são importantes para eu saber como atuar no mundo, né? Exercer esses meus papéis sociais. Um outro conceito que eu também adoto, daí ampliando um pouco, tentando entender como que é essa relação, né, do Goffman, é a ideia de atualidade midiática, que é do meu orientador de doutorado, é proposta pelo meu orientador de doutorado, o Luiz Cláudio Martino, que ele vai explicar, ele vai falar que a gente vive numa atualidade midiática, né, que existe uma atualidade midiática, que é, citando ele, uma dimensão virtual que interliga e unifica as existências individuais. Como tal, ela abrange os produtos da indústria cultural e da cultura em geral na medida que são mediatizados ou que fornecem a matéria para a atualidade. O que é essa atualidade que ele está chamando? É justamente a nossa experiência social coletiva, o nosso modo de viver, que é aquilo que a gente recebe para agir sobre o mundo. É justamente essas informações que eu estava mencionando para vocês dos papéis sociais. Continuando a situação do Martino, ele vai falar o quê? Que o importante não é exatamente a natureza desses produtos ou a sua qualidade intrínseca. Tais como os fatos jornalísticos, eles valem por seu potencial de mediação, pela capacidade
aqui é uma passagem bastante importante, pela capacidade de concentrarem a atenção coletiva e tornarem-se matrizes sociais. Ou seja, esse conteúdo do que o Martino chama de atualidade midiática é fundamental para a gente saber como eu devo me comportar. Então, eu como professor, de onde eu recebo as informações, eu recebo os exemplos de como eu devo me comportar. Eu recebo diretamente de todos aqueles professores que eu tive, tanto sendo bons professores ou sendo maus professores, um exemplo de como não seguir, mas também por aquele exemplo de educador que aparece numa reportagem de notícia, numa reportagem jornalística, que aparece numa novela, num filme, e eu falo, nossa, é assim que eu devo me comportar. E também meus alunos assistem aulas, veem esses conteúdos e esperam isso de mim. Né? Eles esperam um determinado comportamento tal qual está presente nessa atualidade midiática que é construída pelas informações que circulam pelo meio de comunicação. Mas como funciona? Como funciona essa atualidade midiática? Aí eu trago o Meirowitz, o Joshua Meirowitz, com a ideia de fluxo de informação. Que o Meirowitz ele vai falar que quem define a situação social, aí resgatando o termo do Goffman, de situação social, são os meios de comunicação. No caso da internet, isso já sou eu colocando, na verdade trazendo um pouco da ideia do Castells, a internet modifica a percepção temporal. Né? A gente hoje não tem mais aquela percepção de tempo biológico ou cronológico, é diferente com a internet. O tempo da internet é o tempo do real, do aqui e do agora. E isso muda a nossa relação de experiência social. Né? Eu preciso responder de imediato sobre determinado fato. Eu acho que eu comentei com vocês semana passada a quantidade de publicações que já estão saindo sobre coronavírus nas ciências humanas. Isso é adequado? A gente tem esse tempo? Por que a gente tem que responder agora? Por que a gente não pode parar e refletir com mais calma quando acabar? Né? Por que essa ânsia por falar? Eu acho curioso que hoje já não é mais nem o aqui e agora, mas a gente tem bastante debate sobre o mundo depois do coronavírus. Então, nosso debate, nossa percepção temporal não ficou mais nem o aqui e agora, mas já é o aqui no futuro. Né? Como que vai ser no futuro? Isso tudo é a percepção da internet, do imediato. Eu preciso comentar, eu preciso falar sobre aquilo que está acontecendo agora. Sem refletir, sem tomar um tempo, sem respirar e pensar. Né? Sem ter o tempo biológico, sem ter o tempo cronológico de pensar sobre o tema. A internet também traz uma mudança na relação entre emissor e receptor. Né? Hoje a gente tem somos todos produtores de conteúdo, né? Ou pelo menos produtores talvez um pouco entre aspas, porque às vezes a gente não produz conteúdo, mas a gente compartilha simplesmente conteúdo que parece ser produzido. O Castells vai falar sobre uma ideia, o Castells ele trouxe, na verdade, no começo da internet, ainda nos anos 2000, ele cunha a ideia de uma nova ágora mundial. Também tem a ideia da vila global, né, da aldeia global, que a internet possibilitaria essa aldeia global, mas na verdade o que a gente vê com a internet hoje são a questão das bolhas de informação, como os algoritmos destroem essa ágora e criam, na verdade, pequenas praças, né, na qual apenas um grupo de pessoas, amigos, estão ali discutindo determinados assuntos. Então a gente saiu daquela ideia da aldeia, de uma ágora na qual todos participam, de uma aldeia global, né, da ágora na qual todos participam e todos têm direito à voz, quando na verdade a gente se fechou nos nossos pequenos grupos para discutir. Né? Ou seja, o fluxo de informação não circula mais de modo coletivo, circula simplesmente dentro das pessoas que pensam como eu. Né? O Facebook me manda as notícias, me manda a informação, me manda os posts das pessoas que têm mais afinidade comigo, ou aqueles posts que vão me agradar. Então, você via bastante pessoas comentando na época das eleições, falando assim, nossa, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, o PT vai ganhar. Né? Por quê? Porque, na verdade, o Facebook só mostra as pessoas que pensam tal como você, né? Mostram principalmente. Você filtra ali quem pensa diferente. Você deleta as pessoas que tinham uma posição ideológica
ideia, rompe esse ciclo de pesquisa bastante interessante, talvez seja a pesquisa mais publicada sobre, citada sobre fake news nos Estados Unidos, sobre circulação de informação, que mostra como as informações, as notícias que republicanos leem, os apoiadores dos republicanos leem nos Estados Unidos, é diferente das pesquisas, das informações, das notícias que os democratas consomem, né? São veículos diferentes, eles não consomem a mesma notícia. Isso cria o quê? Isso cria atualidades midiáticas diferentes. As informações que eu recebo do mundo é diferente, não compartilhadas. As informações que eu vejo, o que eu leio na internet, o que eu recebo, a minha percepção de mundo é diferente às vezes aqui do meu vizinho, que tem algumas posições políticas diferentes, ou que curte mais fotos de gato no Facebook do que eu, e por isso o Facebook para ele mostra muito mais imagens de gato do que para mim. Daí ele acha que todo mundo tem gato, né? Enquanto na verdade para mim parece que ninguém tem gato. Então esse novo fluxo de informação que a internet constrói vai fazer o quê? Vai romper essa partilha, essa unidade que existia até então, né? Com os outros meios de comunicação. A televisão, apesar dela ser segmentada, ela trazia uma certa unidade. Aqui no Brasil, a gente tinha uma maioria que assistia noticiário da Rede Globo, por exemplo, né? O Jornal Nacional, durante muito tempo, era assistido por uma ampla maioria, né, do brasileiro. Então, a gente tinha essa unidade. A informação que circulava lá era o que era importante. Ou a revista Veja, também há alguns anos atrás, todo mundo lia Veja. Então, aquelas informações era aquilo que constituía a atualidade. E era uma atualidade una, porque todo mundo estava consumindo aquela informação, diretamente ou indiretamente. Hoje não. Hoje, as informações que eu consumo é totalmente diferente. Uma pessoa que tem uma perspectiva, uma visão de mundo diferente da minha. Por quê? Porque a internet modificou esses fluxos de informação, né? E isso principalmente vai gerar um aspecto bastante importante, que impede o diálogo. Impede o diálogo porque eu não vejo o próximo, eu não sei o que o próximo está consumindo, e também porque eu me afasto dele, né? Eu não percebo mais ele, eu quero fugir dele, eu quero deletar aquela pessoa do meu Facebook, né? Isso aponta esse olhar que eu trouxe, né, que eu comentei aqui, é justamente um olhar para as fake news como um fenômeno social. O que ele está produzindo, né? O que ela está circulando, essa forma de circulação, onde que ele entra, como que ele interage nesses grupos. Isso vai permitir que a gente veja o fenômeno de modo diferente, tá? Veja a fake news e possa trabalhar num aspecto muito mais amplo. Só para finalizar, que eu acredito que eu já falei bastante, é evidente que a gente pode entender as fake news tanto como conteúdo falso, e fazer análise de cada conteúdo através de análise de discurso, através da semiótica, através de redes de compartilhamento, seja qual for. Mas eu acredito que olhar ela também como um fenômeno social vai permitir que a gente busque compreender nossa sociedade contemporânea e, principalmente, atuar como uma forma de solucionar compreender essa era da pós-verdade que a fake news está por trás, e também buscar respostas e soluções para a humanidade, né? Porque não adianta nada identificar o problema e falar as fake news são constituídas de determinada forma, se eu não trazer uma proposta de solução para a humanidade. Fake news nunca vai acabar. Elas sempre existiram um boato. Qual é a história do boato? Quantos milênios não existem boatos circulando? As pessoas produzindo boatos. Produzimos até hoje. Da mesma forma, as fake news não vão acabar, não vão desaparecer. Mas a gente tem que buscar entendê-la como um fenômeno social, entender como que ela modifica as nossas relações de grupo para poder pensar nessa humanidade, pensar e propor soluções para esse problema, e não voltar a se constituir como humanidade, né? Como um grupo único. Certo? Foi isso a apresentação de hoje. Espero que tenha sido claro, apesar dessa passagem rápida. E, mais uma vez, desculpa pela queda na internet, pelo imprevisto técnico que a gente teve mais cedo.